Programa 6 mais 1 na Rádio da Universidade. Um programa sobre literatura infantil e leitura feito pelos autores Alexandre Brito, Antônio Chimenec, Caio Ritter, Christian Davi, Glaucia de Souza, Laura Castilhos e a presença de um convidado. Este programa foi selecionado no edital de chamada para seleção e veiculação de conteúdos na Rádio da Universidade em maio de 2025. 6 mais 1 na Rádio da Universidade. Livro em Foco. No Livro em Foco de hoje, vou falar um pouco sobre Jonas Ribeiro, esse autor paulistano que encanta multidões. Sim, o Jonas é aquele tipo de escritor que toda criança deveria conhecer. Em minhas andanças como divulgador de literatura, tive a oportunidade de acompanhá-lo diversas vezes. Cá entre nós até já coloquei ele em maus lençóis. Enfim, são os ossos do ofício, nem tudo são flores na estrada da literatura. Um dia, eu levei o Jonas para uma escola no interior do estado. Depois de falar assim para 4, 5 grandes grupos de estudantes, chegou o momento dos autógrafos. E eram muitos livros, uns 600, 700 exemplares. E cá entre nós, bons tempos aqueles. Eu já estava nervoso, queria montar uma estratégia de assinatura dinâmica. Ele pacientemente assinou cada exemplar com todo carinho, todo cuidado, toda paciência. Saímos daquela escola por volta das 9 horas da noite, cansados, mas realizados. Eu gostaria de contar alguma curiosidade sobre o Jonas. Ele costuma declamar poemas que ele mesmo escreve. Adora escrever e receber cartas e tem uma memória prodigiosa para nomes de pessoas e para lugares. O Jonas tem uma vasta produção literária e entre os seus livros eu destaco um em especial, O Esconderijo das Vontades, publicado em 2012 pela editora Cáliz, com ilustrações da argentina Laura Michel. A obra propõe uma reflexão sobre as escolhas que acabamos fazendo ao longo da vida. E ela começa assim. Era uma vez uma cidade onde moravam muitas vontades. Elas nasciam em um lugar escuro e silencioso e viviam por meses, anos dentro das pessoas. Mas nem sempre as pessoas se davam conta de que havia uma vontade vivendo em algum canto do seu coração ou em alguma gaveta do seu pensamento. Quando a vontade percebia que não seria mesmo descoberta, ela deixava o esconderijo e voava para outro lugar do universo. Ou então escolhia outra pessoa para nela se esconder, e de preferência uma pessoa que não estivesse assim tão ocupada e gostasse de olhar para dentro de si. Ao longo do livro, a gente vai percebendo que cada personagem desempenha um papel que lhe é determinado no mundo. E quando começam a dar atenção ao que realmente desejam, algumas mudanças se dão. Algumas mudanças são grandes, outras nem tanto, mas elas são sempre possíveis de serem percebidas. Num mundo tão cheio de papéis pré-determinados, o texto do Jonas oxigena a vida e propõe novos olhares. Vida longa ao Jonas Ribeiro e à sua sensível produção literária. 6 mais 1 na Rádio da Universidade. No meu tempo era assim. No meu tempo era assim de hoje, temos Alexandre Brito com Memórias de Bichos. E vocês? Algum bicho te assusta? Algum bicho te surpreende? Vamos ouvir o que o Alexandre tem para nos dizer. Sempre gostei do mundo dos bichos. Primeiramente, pela própria natureza dos indivíduos. Como não se surpreender com o pescoço imenso da girafa, as asas transparentes da libélula, os 100 pés da centopeia, o voo cego e certeiro dos morcegos? Em segundo lugar, pelo alvoroço que despertavam, pelas reações
de horripilância e ojeriza na minha família, nas tias, primas e especialmente na minha irmã. Era divertido vê-las gritar e correr de medo e nojo desses bichinhos inofensivos. A Lúcia, minha mana, não podia nem ouvir a palavra barata. Bastava a palavra para que um horror lhe subisse pelas pernas, gelasse os seus ossos e lhe embrulhasse o estômago. A Débora, minha prima, morria de medo de cobra. Minha tia, a Mineres, de marimbondo. E minha mãe, de mamangava. Alguns animaizinhos exercem um pânico ou uma repulsa desproporcional às suas reais capacidades de provocar dano. Diferente de jogar uma aranha caranguejeira nos cabelos de alguém ou colocar uma lacraia viva dentro do sapato de um primo, uma rã não possui peçonha que possa justificar o pavor que provocam. É verdade que sua sensação gelada, quando se gruda à pele da pessoa, com seus dedos de ventosa, deve dar um sustinho, mas jamais nas proporções do escarcéu que minha madrinha Berenice, por exemplo, fez quando uma rãzinha pulou da basculante do banheiro em suas costas enquanto tomava banho. Outro animalzinho que goza injustificadamente de má fama é o sapo. Só porque o consideram feio? O feio e o bonito é muito relativo. Parece que todo mundo esquece que dentro de cada sapo tem um príncipe dormindo. Só lhe falta o beijo. O sapo é um excelente barítono. Na Sinfonia do Banhado, entoa o tom mais grave da orquestra. Nas cantorias da saparia, junto com as rãs e as pererecas, responsáveis pelo coachar mais agudo, e os grilos cantadores, formam um naipe de vozes magnífico. Quando uns param de coachar, os outros começam a cricrilar. Entre os bichinhos de infundada e malfadada reputação está a lagartixa, coitadinha. Um bichinho que não faz mal a ninguém, só as moscas. Desde pequeno sou fã destes répteis diminutos que perdem o rabo, mas não perdem a cabeça. Quando gurizote, gostava de perseguir seus rastros nas areias dos cômoros da praia da minha pequenice, a saber, Nazaré. Nazaré fica num lugar mágico entre Cidreira e Salinas, um protetorado autônomo pertencente ao reino das memórias de infância. As lagartixas de Nazaré eram branquinhas como as areias da praia de Nazaré. Era difícil vê-las, se confundiam com areia, só seguindo o seu rastro, as marcas das pegadas que denunciavam o seu esconderijo. Vocês já observaram? O olhar de uma lagartixa é o olhar de quem se mimetiza. No meu apartamento tem uma lagartixa de estimação. Ela que escolheu vir morar comigo. É minha amiga desde o primeiro momento que pisou em casa. Corre pelas paredes e pelo teto como se andasse tranquilamente no chão. Muda de cor quando sai do tijolo para a pedra cinza. Se aproxima furtiva dos insetos, pronta para disparar sua língua. E come prazerosamente os insuportáveis mosquitos que me importunam. Ela tem uma característica pouco valorizada. Sabe fazer silêncio como ninguém. De vez em quando desaparece. Toma chá de sumiço. Sinto falta de minha amiga lagartixa quando não vem. 6 mais 1 na rádio da universidade. 6 mais 1. A
entrevistada de hoje nasceu em Mogi das Cruzes, município de São Paulo, é formada em Direito e atuou na área jurídica até 2006, quando decidiu interromper a carreira para se dedicar exclusivamente à escrita literária, à arte de narrar histórias e à pesquisa sobre o desenvolvimento leitor. Seu primeiro livro foi lançado em 2014 de lá para cá foram dezenas de livros publicados, muitos deles premiados e selecionados para diversos programas de leitura. Hoje a gente conversa com Penélope Martins. Olá, eu sou a Penélope Martins e eu vim para bater um papo com vocês. Penélope, eu começo perguntando o que significa a escrita literária em tua vida. Em que momento ela pediu passagem para fazer parte do ser Penélope? A escrita literária surgiu muito cedo na minha vida. Eu me lembro dos meus dias de menina estudante escrevendo versos no caderno. Eu tinha uma necessidade muito grande de me expressar com palavras. Com 15 anos, eu ganhei o presente da minha vida, uma máquina de escrever. Foi meu pai que me presenteou. E eu passava muito tempo escrevendo na máquina de datilografia. Eu me formei advogada e acho que cada peça que eu escrevia, eu tinha vontade de inventar uma história. Depois do nascimento da minha segunda filha, eu passei a me dedicar quase que exclusivamente à literatura. E, na verdade, foi um resgate ao que eu sempre fui. Penélope, partilha com a gente uma grande experiência de leitura e uma de escrita? Uma grande experiência de leitura para mim foi ler os encartes dos discos do Caetano Veloso na casa da minha tia e do meu avô paterno. A minha tia era muito fã do Caetano e a gente se sentava juntas de frente a uma vitrola e enquanto o disco rodava, eu ficava lendo as letras e me maravilhando com aquele jorro de palavras diferentes que eu não compreendia na totalidade, mas que me encantavam, assim, como uma mágica, como se eu estivesse vendo em cada uma delas uma paisagem. Depois, mais tarde, talvez quando eu já tinha publicado o primeiro, segundo, terceiro livro, eu pude perceber o quanto que aquele momento era constituinte para que eu buscasse na minha escrita imagens que favorecessem o mergulho de um leitor, assim como eu mergulhei nos versos do poeta Caetano Veloso, do compositor Caetano Veloso. Eu sei que a música e a poesia também são bem presentes na tua formação leitora e escritora. Qual a importância dessas duas artes na construção pessoal do ser humano? Acho que já ficou evidente que música e literatura eram uma coisa só para mim. Talvez tenha sido esse o motivo da poesia ficar tão forte como gênero literário na minha vida. Eu me tornei leitora porque eu escutava música. A minha família não era uma família de leitores de livros, mas era uma família muito musical. A gente escutava música, a gente se reunia para cantar. E cada vez, mesmo menina, que eu escutava as canções complexas, assim, canções de Vinícius, de Caetano, de Tom Jobim, eu escutava lendo, eu escutava percebendo o que aquelas palavras queriam dizer. E essa minha construção de leitora foi fundante também para que eu crescesse com sentimento de alteridade por todas aquelas histórias que eu ouvi nas canções. Até hoje eu me emociono muito quando eu escuto, por exemplo, Barracão de Zinco,
que era uma canção que os adultos da minha família cantavam, se emocionavam, choravam, e eu percebia que ali havia muito o que compreender sobre Brasil, sobre povo, sobre quem nós éramos. Penélope, o livro Minha Vida Não é Cor-de-Rosa é uma obra muito importante na tua carreira e importante também para nós leitores. É um livro que foi bastante premiado, ganhou o prêmio da Biblioteca Nacional, ele também entrou em grandes programas de governo, grandes programas de leitura. Fala um pouco sobre ele. É curioso como nós que escrevemos literatura para infância e juventude, nos deparamos com uma dificuldade da sociedade em aceitar que as histórias dialoguem com a realidade. Negar que existe violência doméstica, por exemplo, no Brasil e em outros lugares, mas falando especificamente do Brasil, é no mínimo constrangedor, porque as estatísticas mostram o quanto nós somos um país violento dentro das famílias. Quando eu escrevi o Minha Vida na Cor-de-Rosa, eu tentei fazer um percurso honesto com os leitores e as leitoras, conversar com eles como se nós estivéssemos olhos nos olhos. E nesse momento eu resgatei muita coisa da minha história, muitos episódios que eu mesma vivi. E me lembrei de conversas que foram muito importantes para mim, que eu tive com a minha mãe e com meu pai, sobre essas coisas, sobre sexualidade, sobre invasão da minha privacidade, sobre violência. E embora eles não tenham sido completamente livres nas conversas comigo, até porque carregavam seus próprios tabus, eles puderam, dentro daquela época, fazer algo que a maioria das famílias não faziam. Eles eram honestos. E isso me ajudou muito, inclusive para me refazer quando eu também fui vítima de violência. O Minha Vida Não é Cor-de-Rosa, para mim, é um livro que me expõe muito, mas também que deixa a porta aberta para dizer para os leitores e para as leitoras que nós não podemos nos calar quando o assunto é violência, é agressão, é destruição dos nossos direitos. Penélope, a gente quer agradecer pela tua presença, pela tua simpatia, pela tua sabedoria aqui no nosso programa. Muito obrigado. Bom, eu fico muito feliz de ter participado dessa entrevista e espero que as minhas palavras tenham motivado novas leituras em vocês e também novas escritas, porque ler é uma forma de reescrever a própria história. Um beijo grande. 6+1 na Rádio da Universidade. Se você quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho ou entrar em contato conosco, acesse nosso perfil no Instagram 6.mais1. Programa 6+1 na Rádio da Universidade. Um programa sobre literatura infantil e leitura feito pelos autores Alexandre Brito, Antônio Chimenec, Caio Ritter, Christian Davi, Glaucia de Souza, Laura Castilhos e a presença de um convidado. Este programa foi selecionado no edital de chamada para seleção e veiculação de conteúdos na Rádio da Universidade em maio de 2025. 6+1 na Rádio da Universidade.
Palavra de leitor. No Palavra do Leitor de hoje, a dica é da Alice Carvalho. Vamos ouvir? Oi, meu nome é Alice Carvalho, tenho 13 anos, eu estudo no Colégio La Salle São João e a minha dica de livro é o livro Amor e Gelato, da Jenna Welch, porque a protagonista viaja e eu acho a história interessante. 6 mais 1 na rádio da universidade. Ouvindo versos e histórias. No Ouvindo Versos e Histórias de hoje, temos poemas de Rosiana Murray, do livro Receitas de Olhar, publicado pela editora Abacate e ilustrado por Elvira Vigna. Receita de dizer o nome. Dizer o nome como se diz uma semente, uma pedra, um pedaço de sol. Dizer o nome como se diz um arco-íris, um temporal, uma ilha, de água, luz e coral. Receita de engolir o mar. O mar ensina o equilíbrio e desequilíbrio dos barcos, a rota da calma e do vento. O mar ensina horizontes, voo e mergulho. O mar ensina tempestade e silêncio. Receita de felicidade. Palavra, teia que se tece a cada curva da vida, com ventos e veludos, florestas de mistérios. Interminável bordado, cada ponto é alado. Receita de inventar presentes. Colher braçadas de flores, bambus, folhas e ventos, e as 7 cores do arco-íris, quando pousam no horizonte. Juntar tudo por um instante num caldeirão de magia, e então inventar um pássaro louco, um novo pedaço de dança, uma caixa de poesia. Receita de pão. É coisa muito antiga o ofício do pão. Primeiro misture o fermento com água morna e açúcar e deixe crescer ao sol. Depois, numa vasilha, derrame a farinha e o sal, óleo de girassol, manjericão. Adicionado o fermento, vá dando o ponto com calma, água morna e farinha. Mas o pão tem seus mistérios. Na sua feitura, há que entrar um pouco da alma do que é etéreo. Então, estique a massa, enrole numa trança e deixe que descanse, que o tempo faça a sua dança. Asse em forno forte, até que o perfume do pão se espalhe pela casa e pela vida. 6 mais 1 na rádio da universidade. Poemas cantados. No Poemas Cantados de hoje, você vai ouvir Robô Feito de Quê? Do livro Mundo Robô, escrito por Alexandre Brito e Christian Davi, ilustrado por Isabela Santos e publicado pela Ama Livros. Robô feito de ferro, cavalga pelos campos. Robô feito de aço, assa cheirosos pães. Robô feito de nuvens, passeia pelo céu. Robô feito de lata, tagarela em latim, feito de gelatina, treme, treme, bailarina. Robô feito de nuvens, passeia pelo céu. Ferradura e material, papagaio, pipa, tão legal. Robô feito de nuvens, passeia pelo céu.
robô feito de ferro, cavalga pelos campos, robô feito de aço, assa cheirosos pães, robô feito de nuvens, passeia pelo céu, robô feito de lata, tagarela em latim, feito de gelatina, treme-treme transparente, robô feito de nuvens, passeia pelo céu, ferradura e material, papagaio, pipa, tão legal, robô feito de nuvens, passeia pelo céu, robô feito de ferro, cavalga pelos campos, robô feito de aço, assa cheirosos pães, robô feito de nuvens, passeia pelo céu, robô feito de lata, tagarela em latim, feito de gelatina, treme-treme bailarina, robô feito de nuvens, passeia pelo céu, ferradura e material, papagaio, pipa, tão legal, robô feito de nuvens, passeia pelo céu, robô feito de ferro, cavalga pelos campos, robô feito de aço, assa cheirosos pães, robô feito de nuvens, passeia pelo céu, robô feito de lata, tagarela em latim, feito de gelatina, treme-treme transparente, robô feito de nuvens, passeia pelo céu, ferradura e material, papagaio, pipa, tão legal, robô feito de nuvens, passeia pelo céu. 6+1 na Rádio da Universidade. Se você quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho ou entrar em contato conosco, acesse nosso perfil no Instagram 6.mais1. Programa 6+1 na Rádio da Universidade. Teve a produção do coletivo 6+1. Apresentação de Antônio Chimenec e técnica de Jorge Fox. Este programa foi selecionado no edital de chamada para seleção e veiculação de conteúdos na Rádio da Universidade, em maio de 2025. Um abraço e até a próxima semana.